Cumprimento a amada igreja no bendito e doce nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero aqui declarar a minha gratidão ao meu Deus, que me proporciona o privilégio de estar com os irmãos nessa oportunidade, e também ao vosso digníssimo pastor Levi, que deu a deferência do nosso nome para fazer parte desta galeria de ensinadores nessa semana, o que agradeço, visto estarmos aqui diante de um colegiado de QI elevado no conhecimento da palavra de Deus. E, na verdade, não é que a gente tenha capacidade, é como ele já disse aqui mesmo, né? Nós temos uma afinidade, uma amizade, uma comunhão a longo prazo. Não é diferente com o pastor Joel, também uma alegria muito grande. Uma noite, uma Tânia, uma alegria muito grande estar com os irmãos, bem como com todos os soldados batalhadores que estão debaixo dessa bandeira gloriosa e aqui no ministério desta igreja de Limeira. A toda a igreja do Senhor, é realmente motivante estarmos juntos aqui nessa noite. E eu quero, sem perca de tempo, convidá-los para nós pensarmos um pouquinho no texto que nós escolhemos para meditar com os irmãos. O capítulo de número 11. Trago saudações da igreja do Senhor que está lá em Marília. Capítulo 11 de João. Saudações a todos os irmãos, saudações de nossos companheiros, pastor Levi, ao irmão, ao pastor Joel e a todos os companheiros. Na verdade, nós somos amigos e irmãos. Tem irmão e irmão, não é? Irmão e irmão. Acho que nós podemos dizer irmão e irmão, né? E isso é muito gratificante. O pastor Levi teve há poucos dias com a gente, passou ali conosco um final de semana, um domingo, foi tão bom. Repita isto. E o pastor Joel também, viu? O senhor indo lá, nós vamos passar lá na rua Piratininga, Vermaloide, vamos dar uma olhada naquele prédio, está lá ainda o prédio, viu? Ele falou para mim aqui, que bom, lembranças que não morrem, que sempre são vivas no coração, né? Glória a Deus, maravilha. Já passou de meio século, né? Mas tudo é bênção, tudo é porque Jesus está no comando das coisas. Amados, o capítulo 11 do Evangelho de João, nos versículos, está aqui o verso 39, mas desde o verso 37, a palavra de Deus aqui diz-nos um episódio muito interessante, e diz aqui, desde o verso 37, e alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E a primeira parte do verso 41, tiraram, pois, a pedra. Amém? Sabe, irmãos, um dia eu estava lendo essa passagem, e quando eu li essa frase, que saiu dos lábios de Jesus, esta ordem: tirai a pedra, acendeu a luzinha. Falei, meu Deus, a coisa é séria. Jesus não deu uma sugestão, Jesus não pediu, Jesus não falou por hipótese, ele deu uma sentença.
Ele determinou. Por que Jesus determinou? Porque só mediante tirarem a pedra, ele faria o milagre. Eu quero dizer aos irmãos que é muito interessante que nós pensemos nisto, nesse sucinto estudo, bem sucinto, até porque a gente sabe que uma hora para dar um estudo não adianta fazer muita coisa, porque não dá tempo de falar muito mesmo, né? Então eu fiz assim uma coisa bem sucinta, para ficar bem marcante. Mas nesse sucinto pensamento aqui, nós estamos falando de pedra. Pedra, na expressão bíblica, traduz muita coisa. Ela tem simbolismos, tem significados, e ela traz muitas faces de realidades que Deus nos fala por figura. Então a pedra, nós observamos aqui que esta pedra, enfocada como tema principal, é a pedra como impedimento, pedra da dúvida. Então a expressão bíblica dá duplo sentido. A pedra, na expressão bíblica, ela tanto tem o lado positivo, como tem o negativo. O que constrói e o que destrói. O que faz acontecer e o que impede de acontecer. E assim, fiz aqui algumas observações, no caso de memória, né? Quando Samuel venceu os filisteus, Israel venceu os filisteus, e Samuel fez questão de derramar azeite sobre uma pedra e dizer a palavra Ebenezer, para ficar ali como memória diante de Deus, e ficou ali: até aqui nos ajudou o Senhor. Que era esta declaração? E por que em cima de uma pedra fazer esse juramento? Porque fala de coisa que dura. A pedra é um minério que resiste ao tempo. E Samuel estava agradecido a Deus, estava sabendo que aquela vitória veio do Senhor. E se ele pegasse ali um pedaço de pau e ungisse, aquilo duraria pouco tempo. Se pegasse uma relva, menos ainda. E ele queria que aquela gratidão ficasse para sempre. E então ele usou a pedra, porque a pedra realmente é um pacto duradouro. Até aqui nos ajudou o Senhor. Do pacto de Jacó, também, quando foi embora, diz o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 7, verso 12, não é? Quando ele estava, melhor dizendo, capítulo 28, verso 28, 18 a 22, quando ele estava descendo para Padã Arã, e que ele teve aquele sonho, e ele viu uma escada, e teve uma pedra para o travesseiro, e toda aquela coisa bonita. Finalmente, ele fez um compromisso com Deus, jurou ao Senhor fazer culto, consagrou a sua vida, na condição de Deus ser com ele, e ungiu a pedra ali, naquele lugar onde ele estava. Pedra, portanto, tem muito isto nos relatos bíblicos, tem muito isto nos textos bíblicos. E quando o Senhor Jesus está ali nas partes de Cesareia de Filipe, diz o capítulo 16 de Mateus, os versos 15 a 18, que ele interroga os discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, Elias, um dos profetas. Mas e vós, quem dizem ser eu? Então Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor usa novamente a figura da pedra. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, nós não entendemos na teologia, na interpretação que fazemos, que o Senhor Jesus estava enfocando em potencial a Pedro, que era pedra, né? Como diz o catolicismo. Porque se fosse nele, a igreja tinha fundado, né? Ele disse: tu és Pedro, sobre essa pedra que você testifica, bate e volta, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.